E nós vimos nas mensagens anteriores que Sansão, o Sansão que passa na TV, o Sansão que passa nas novelas, o Sansão da Bíblia Sagrada, ele teve a sua vida embasado somente no prazer. Ele teve a sua vida embasada no prazer. Então ele teve momentos de prazer, mas ele não mostra na palavra de Deus que ele teve felicidade. Pergunta ao seu irmão: você quer felicidade ou prazer? Falamos também sobre o prazer solitário. Falamos de como vencer o prazer solitário. Nós falamos isso também. Nós falamos que para vencer o prazer solitário, só pelo sangue do Senhor, só por Cristo. Para vencer o prazer solitário, nós falamos que eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que querer. Somos seres humanos que tomamos atitudes, e as nossas atitudes, elas vão dizer o caminho que nós vamos chegar. E você tem que tomar a decisão de querer sair do prazer solitário. Nós falamos que para vencer o prazer solitário é Cristo, a nossa decisão e a nossa aproximação com Deus. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais distante do prazer solitário você estará, e mais próximo de Deus estando, mais longe do pecado você vai estar. Está dando para entender, irmãos? Falamos no domingo do aniversário da igreja, uma mensagem muito rápida, sobre a base da felicidade acompanhada. Porque a felicidade, ela simplesmente ela é uma companhia, ela vem com muitas companhias, ela vem acompanhada. É como se fosse várias amigas caminhando com ela. A felicidade ela vem acompanhada de prazer. A felicidade ela vem acompanhada de alegria. A felicidade ela vem acompanhada de prosperidade. A felicidade ela vem acompanhada de crescimento. Então a felicidade ela vem acompanhada com várias irmãs. Ela não chega sozinha. Ela vem um pacote com muita coisa dentro. Então nós vimos no domingo que essa felicidade acompanhada, ela tem uma base. A base da felicidade acompanhada é a paz com Deus. Se você não tem paz com Deus, você não tem paz com mais nada. Você tem que ter paz com Deus. A primeira base da felicidade acompanhada. Falamos que quando você tem paz com Deus da primeira base, você vai ter que ter a segunda base. E a segunda base é paz no lar, paz na família. Se você procura ter paz no lar, paz na família, se a sua família é constituída somente de você e seu filho, procure viver em paz. Você e sua filha, procure viver em paz. Você e sua mãe, procure viver em paz. Você e seu pai, procure viver em paz. Se a sua família é embasado, marido, mulher e filhos, procure viver em paz. Nós vimos isso, que a base da felicidade, a base dela é paz com Deus, paz com a família. E na família está incluindo essa família. Somos irmãos, somos família. Somos sim família. Temos um pai em comum, teremos uma casa em comum, e iremos para um lugar em comum. Somos irmãos, somos família. Quem está do seu lado é família, e você tem que viver em paz com essa família. Nós vimos isso na semana passada, no aniversário da igreja. A Bíblia diz que nós temos que fazer o bem, principalmente aos da família da fé. Vocês que estamos aqui, o bem é principalmente aos da família da fé. Então essa é a base. A base para você ter a felicidade acompanhada. Só que tem mais coisas. E hoje nós vamos ver que atitudes precisamos tomar para que essa felicidade acompanhada ela possa chegar mais rápido até nós. Que atitude nós temos que tomar? Uma atitude nós falaremos nessa noite. Primeira atitude que vamos falar nessa noite: compreender. Compreender é entender, é saber. Não é saber por alto, não é uma coisa passageira. Compreender é entender, ter compreensão. Compreender definitivamente, sem dúvida alguma. Compreender definitivamente a futilidade do prazer solitário. Vou repetir: compreender
definitivamente a futilidade de buscar o prazer solitário. Você tem que entender isso. Tem que estar dentro do seu coração. Tem que estar dentro das entranhas do seu coração. Tem que estar lá dentro, no mais íntimo do nosso coração. Entranhas de verdade. Para que todas as vezes que o pecado bater a sua porta, estas entranhas que estão lá, elas falarão mais alto. É compreender definitivamente. E para a gente compreender isso hoje, para a gente abrir mais o nosso leque de entendimento hoje, é através de Eclesiastes, capítulo de número 2. Vamos nós. Abre aí, Eclesiastes, capítulo de número 2. Eclesiastes, capítulo 2. Amém? Vamos lá. Aqui nós sabemos quem é, né? Quem foi o escritor, não o autor. O autor é o nosso Senhor, mas quem foi o escritor, nós sabemos que foi Salomão. Eclesiastes capítulo 2. Olha só, presta atenção. Este homem compreendeu a futilidade do egoísmo. Este homem compreendeu a futilidade de ser egoísta, de procurar prazer solitário, egoísmo. Ele compreendeu essa futilidade. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó: pensei, olha como é que ele pensa, comigo mesmo. Ele começa a pensar consigo mesmo. Ele faz um diálogo com ele mesmo. Ele não faz um diálogo com o Todo-Poderoso. Ele pensa consigo mesmo. É ele e seus pensamentos. É ele e seu coração. É ele e ele. Pensei comigo mesmo. Aqui a gente já começa vendo como é que ele era. Ele era uma pessoa muito focada, centralizada nele. Aí ele vai e diz, ó: pensei comigo mesmo. Olha como é que ele diz para ele mesmo: vamos. Como se estivesse dizendo para alguém, um colega. Ele diz para si mesmo: vamos, vou experimentar a alegria. Mas ele está falando para ele mesmo. Ele não está batendo um papo com Deus. Ele não está conversando com um sacerdote. Ele não está conversando com alguém que conhece a palavra. Ele não está conversando com um conselheiro. Ele está conversando com ele mesmo. Ele diz para ele mesmo: vamos, bora experimentar a alegria. Só que alegria é essa? Eis a pergunta. Que alegria é essa? Bora experimentar a alegria? Aí ele diz assim para ele mesmo: descubra as coisas boas da vida. Ele diz para ele mesmo: eu quero descobrir o que é bom nessa vida. Ele conversando com ele. Aí ele vai e começa: mas isso também se revelou inútil. Olha o versículo 2. Preste atenção. Ele começou a sair da sua zona e começou a procurar alegria e descobrir as coisas boas, entre aspas, da vida. Aquele velho dito popular: vamos descobrir a vida. Já completei 18 anos, quero descobrir a vida. Quero sair de casa. O grande engano dos jovens: quando completar 18 anos, quero sair de casa, quero conhecer a vida, quero saber o que é bom. Isso é um baita de um engano. Ele diz para ele mesmo: bora conhecer as coisas boas da vida. Aí ele diz no mesmo versículo: mas isso foi inútil. Versículo 2: concluí que rir é loucura. Olha o que é que ele conclui: que rir é loucura. É loucura rir? A gente não pode rir? Dá um sorriso para o seu irmão. Será que isso é loucura? Será que isso é loucura? Entenda o contexto. Eu acho que não é loucura rir. Mas ele diz: vamos buscar a alegria. Só que ele foi buscar uma alegria longe de quem? De Deus. Uma alegria longe de Deus. Ele procurou rir, e ele diz: rir é loucura, e a alegria não vale nada. Que alegria é essa que não vale nada? Ele concluiu que sentir a alegria mundana não teve valor nenhum para ele. Não acrescentou nada na vida dele.
Alegria por alegria, risada por risada, não acrescentou nada na vida dele. Ele está falando de uma vida distanciada de Deus. Ele está falando de uma vida egoísta, solitária, distante, egocêntrica, aonde ele está pensando somente nele, aonde ele está querendo fazer só os gostos dele, aonde ele está querendo fazer só o que a mente dele quer. É isso que ele está dizendo. Ele chegou à conclusão que foi inútil. É uma loucura. Alegria, não valeu nada essa alegria que eu tive lá. Olha o que ele diz, versículo 3. Então, decidi-me. Olha o que ele diz, sempre falando consigo mesmo. Ele sempre num tom de egoísmo. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância. Ou seja, ele sempre pensa em procurar algo que lhe dá prazer. Ele decide para ele mesmo. Não vemos nesses versículos ele decidindo algo em conjunto, algo para abençoar pessoas, algo em família. Ele sempre diz: decidi, e essa decisão é para mim, é minha, só para mim. Quem é o beneficiário dessa decisão? Sou eu, aqui não entra ninguém. Eu decidi, olha só, me entregar ao vinho. Ele não falou no versículo 1 que ele queria descobrir as coisas boas da vida? Então ele decidiu se entregar ao vinho. E ele diz: me entregar ao vinho e à extravagância. Gente, só prazer solitário esse homem decide. Ao vinho e à extravagância. Aí ele vai dizer assim: mantendo porém a mente orientada pela sabedoria. Aí ele diz assim: mas eu vou tentar fazer com que a minha mente consuma. Eu vou tentar fazer com que a minha mente ela permaneça orientada, para que eu tire as minhas conclusões, se valeu a pena. Entendeu porque Salomão era conhecido como sábio? Porque ele foi se entregar ao vinho em extravagância, mas ele fez esforço para que a sua mente não saísse do ar, para ele tomar as suas decisões, para saber se ele realmente estava encontrando a alegria da vida, se ele estava encontrando o prazer verdadeiro. Olha só, mantendo porém a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu. Ele queria descobrir o que é que vale a pena nessa vida. Ele queria descobrir o que é que realmente vale a pena viver nessa terra. Ele queria descobrir para que eu estou vivendo. Eu tenho que procurar alguma coisa para que eu lute por ela. Eu tenho que procurar alguma coisa para que eu sinta alegria, para valer a pena viver. É isso que ele estava dizendo. Possa ser que eu encontre alguma coisa debaixo do céu que vale a pena viver. Pergunta para o seu irmão: você já encontrou algo que vale a pena viver? Se não, aguarda, você vai tirar essa conclusão hoje. Que valesse a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Aí continua, versículo 4. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardim, pomares, e nele plantei todo tipo de árvore frutífera. Então ele pensou: bebida já fui, mantive a sabedoria para que eu possa tirar as minhas conclusões. Ele diz: já sei, eu vou começar a construir. Ali entra, constrói casas, constrói vinhas, constrói pomares, constrói jardins, planta todo tipo de árvore frutíferas. Versículo 6: construí também reservatório para regar os bosques. Olha os primeiros açudes, né? Começou a construir açudes para quê? Para regar os bosques e os jardins que ele estava construindo. Aí o versículo 7, eu vou fazer algo a mais. Ele começa a dizer: comprei. Olha só, gente, comprei, sempre para ele. Olha que homem egoísta, olha o pensamento egocêntrico dele. Comprei, construí. Era sempre para ele. Era sempre a busca do prazer, a busca de algo que pudesse dar a ele a razão de viver. Aí ele vai e diz: comprei oi, escravos e escravas. Eu vou colocar pessoas para fazer as coisas para mim. Eu vou colocar escravos para fazer coisas para mim. Comprei escravos e escravas. Tive escravos que nasceram na minha casa. Olha o que ele diz mais: além disso tive, sempre pensando nele. Além disso tive, olha só, sempre pensando nele. Além disso tive também
mais bois e ovelhas do que todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Olha só, ele pensou: eu tenho que ter mais do que qualquer um. Eu tenho que ter mais. Ele diz: eu tive mais coisas do que qualquer outro homem que veio antes de mim. Olha o que diz mais: ajuntei, olha só, ajuntei para mim, está escrito, sempre pensando nele, ajuntei para mim. Uma vida egocêntrica, uma procura desnecessária e louca pelo significado da vida. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis de província, ajuntei para mim. Olha o que diz mais: servi-me, ou seja, eu me servi para mim de cantores e cantoras. Para nós é besteira, é só ligar o YouTube. Mas para aquela época, cantores e cantoras é só realmente a nata da nata da nata que poderia trazer um cantor, uma cantora para ficar cantando para ele, para ficar tocando para ele. Tudo pensando somente nele. Eu e eu. A busca pelo prazer, a busca pelo princípio do que eu estou vivendo, para que eu estou vivendo. Servi-me de cantores e cantoras. Aí ele chegou ao cúmulo. Aí pensou o seguinte: já fiz de tudo, vou fazer algo mais ainda. Também, olha só, me servi de um harém. Ele fez um harém de mulheres, coisa de filme mesmo. Ele fez para ele. Servi-me de um harém. Aí ele ainda coloca assim: de mulheres, delícias de homens. Então tudo pensando nele, gente. Comprei para mim, adquiri para mim, fiz para mim, construí para mim, juntei dinheiro para mim. Tudo eu fiz para mim encontrar o significado da vida. Tudo era para mim, tudo era para mim. Versículo 9: tornei-me mais famoso e poderoso. Para mim, eu me tornei, tudo era ele. O centro da vida dele era ele. O centro do foco da vida dele, ele mesmo. Ele mesmo: tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim. Ele diz: eu fui mais poderoso, eu me tornei poderoso. A força do meu braço, a minha busca para me tornar poderoso. Olha que palavra, gente, presta atenção. Tornei-me mais poderoso do que todos que vieram antes de mim, conservando comigo. Olha o texto: conservando comigo a minha sabedoria. Ele fez tudo isso, mas ele deixou bem claro: eu conservava a sabedoria, porque eu queria tirar conclusões. Eu queria tirar a conclusão de tudo isso, se valeu a pena ou se não valeu a pena. Ele diz: mas eu conservei a sabedoria. Eu ficava meditando no que eu estava fazendo, eu ficava analisando no que eu estava fazendo, se realmente eu consegui chegar onde eu gostaria de chegar dentro de mim. Ele diz: mas eu conservava a sabedoria comigo. Eu fazia tudo isso, mas eu fazia de caso pensado. Eu fazia tudo isso para sentir prazer, mas eu fazia de caso pensado. Eu queria saber aonde eu ia chegar, se valia a pena. Vocês estão me entendendo, gente? Quem está entendendo, não, glória. Versículo 10, olha só: não me neguei, sempre pensando nele, não me neguei nada que os meus olhos desejavam. Ele olhava e ele adquiria para si. Ele olhava e ele queria para si. Até mulheres ele olhava e ele mandava buscar e colocava dentro do seu harém. Ele olhava o melhor vinho, ele mandava buscar e colocava. Ele viu, a Bíblia diz em algumas passagens que ele mandava trazer pavão, animais exóticos da época, macacos, para ficarem no seu jardim. Ele descobria que algo existia, ele mandava trazer para ele. Eu quero para mim, eu quero para mim, eu quero tudo para mim. Tudo que o meu olho desejou, eu quero. Eu não vou dar folga para os meus olhos. O que os meus olhos desejarem, assim eu comprarei, assim eu trarei para mim. Essa é a palavra do pregador. O pregador chamado Salomão. Vocês estão me entendendo, irmãos? Glória a Deus. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei. Olha o que é que ele diz: não me recusei. Ele não fez o menor esforço para dizer não. Pelo contrário, ele dizia sim. Não me recusei
a dar prazer algum ao meu coração. Se você não sabe, está escrito na Bíblia que o coração do homem é enganoso. Está escrito na Bíblia, inclusive lá em Provérbios: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas e as fontes da vida. A mesma pessoa que disse: eu não neguei nada que os meus olhos queriam, eu não recusei prazer nenhum que o meu coração desejou. A mesma pessoa escreve: cuidado com o teu coração. Cuidado com o teu coração. Cuidado com o teu coração. Olha o que ele diz: na verdade eu me alegrei em todo o meu trabalho, e essa foi a recompensa do meu esforço. Tudo ele fez somente para ele, para buscar prazer nele, para satisfazer os desejos dele. Tudo ele fez para ele. Sempre era ele conversando com ele, era ele com desejo com ele, era ele com vontade com ele. Não tinha ninguém, era sempre ele. Era talvez um dos maiores textos egocêntricos da Bíblia: eu, e não estou nem aí. Mas ele diz uma coisa fenomenal: mas eu não vou ficar, mas eu vou ficar alerta, eu vou meditar em tudo que eu adquiri para mim, para saber se valeu a pena. Eu vou prestar atenção e vou ter sabedoria para saber se tudo que eu trouxe para mim valeu a pena. Aí ele descobre a futilidade do prazer solitário. Ele descobre a futilidade de tudo isso. Tudo isso que nós apresentamos aqui para a igreja é para mostrar para a igreja algo que a maioria aqui nunca vai ser capaz de fazer. Esse homem fez: não negar tudo o que ele quis, tudo que os olhos desejaram, todas as vontades do seu coração, tudo que ele queria, ele fez, e fez além. Ele queria poder, se teve poder. Ele queria força, teve força. Ele queria dinheiro, teve mais do que todo mundo. Ele queria coisas que o dinheiro comprava, ele pegava essas coisas. Tudo que ele quis para satisfazer o seu ego, ele fez. Vamos ver o que ele descobriu? Amém? Você vai ter que descobrir isso também junto com a gente hoje. Olha a descoberta da futilidade do prazer solitário. Versículo 11: contudo, quando avaliei tudo, olha a descoberta dessa futilidade. Contudo, quando eu avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, ele deixou bem claro que foi ele que fez sozinho o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, tudo era ele, o trabalho era com ele, ele que se esforçava para realizar. Percebi que tudo foi inútil. Ele não encontrou, ele não conseguiu achar a verdadeira vontade de viver, o porquê de viver, o porquê de eu estar aqui, a razão de eu estar nessa terra. Qual é a razão da minha existência? Qual é a razão de eu estar hoje aqui no Brasil, no Ceará, aqui nesta igreja sentado? Qual é a razão? Já parou para pensar? Ele não encontrou razão em tudo isso que ele fez. Ele disse assim: foi tudo inútil. Sabe o que é uma coisa inútil? Que não valeu para nada, que não serviu para nada, não para nada, não serviu absolutamente para nada do que ele estava procurando. Ele estava procurando uma razão de viver, e ele diz: foi tudo inútil, não encontrei nenhuma razão de viver nisso. Olha o que diz mais. E ele, a Bíblia Sagrada diz que ele tanto se esforçou, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Alguém já correu atrás do vento? Alguém consegue correr atrás do vento? O vento fica assim, ó, todo tempo, né? É inútil correr atrás do vento, você concorda comigo? Você vai conseguir agarrar o vento? Ele estava correndo atrás do vento, dando prazer para si mesmo. É inútil. Foi correr atrás do vento. Olha o que ele diz: não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. E ele estava se referindo a tudo que as mãos dele colocou. Ele disse que não teve proveito algum no prazer solitário, não teve proveito algum em viver sozinho, dando a si mesmo prazer.
Nessas passagens você não vê ele falar com ninguém, você não vê ele falar com família, você não vê ele falar com Deus, você não vê nada. Só vê ele e ele, ele e ele, ele e ele e seus desejos. E ele mesmo diz aqui: não teve proveito de nada. Versículo 12: então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. Ele começou a meditar em quê? Na sabedoria, na loucura e na insensatez. E o que é que ele diz? O que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que foi feito? Versículo 13: percebi que a sabedoria é melhor do que a insensatez. Olha o que é que ele descobre: e que a luz é melhor do que a luz é melhor do que Versículo 17, pule para o 17. A descoberta da futilidade do prazer solitário. Pule para o 17. Por isso, olha o que é que ele diz: por isso desprezei a vida. Ele entrou numa depressão, podemos dizer aqui. Ele desprezou a vida, porque a vida que ele planejou para ele só trouxe tristeza. A vida que ele planejou para ele não preencheu o vazio do seu coração. E ele deixou bem claro: por isso eu desprezei a vida. Para mim a vida não vale mais nada. O que é que eu posso alcançar se eu conseguir tudo? O que é que eu posso ter mais se as minhas mãos alcançaram tudo? Se os meus desejos conseguiram tudo? E ele descobriu que tudo que ele conseguiu não valeu para nada, foi tudo inútil. E ele vai e diz: então desprezei a vida, pois todo o trabalho que se faz debaixo do sol foi muito pesado, não deu em nada. Eita Deus, viver sem Deus é assim, não dá em nada, não preenche nada. Buscar prazer solitário não acontece nada. E esse homem despreza a vida. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Irmãos, ele está dizendo que todas as obras da mão dele foi inútil. Versículo 22: que proveito tem um homem de todo esforço, de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Versículo 23: durante toda a sua vida seu trabalho não passa de dor, de tristeza. Como assim, pastor? Quer dizer que o nosso trabalho não passa de dor e de tristeza? Esse tipo de trabalho não passa de dor e de tristeza. Lembra? Tudo era para ele, era a vontade dele, era o desejo dele. Não tem nada envolvido em Deus aqui, não tem nada envolvido em pessoas aqui. Tudo era ele. Ele descobre que tudo isso era dor e tristeza. Prazer solitário é dor e tristeza. Viver uma vida solitária, buscando somente a sua vontade, é dor e tristeza. Querer só o seu desejo, querer só se satisfazer, é dor e tristeza. É dor e tristeza. Mesmo à noite a sua mente não descansa. Isso é um absurdo. Ele disse aqui, à noite a mente dele não parava. A mente dele não parava de descansar, não descansava, ficava movimentando. Versículo 26. Ele começa a concluir. Escuta. Ao homem que agrada a Deus, versículo 26. Presta atenção. Deus recompensa com sabedoria, conhecimento, felicidade. Ele compreendeu que ele passou uma grande parte da sua vida sentindo dor e tristeza, porque procurava prazer, um prazer egoísta, um prazer solitário, suas vontades. E ele descobriu tudo isso, e ele vai e diz: olha só, a recompensa de quem agrada a Deus, qual é? Felicidade. O que ele procurou com dinheiro e não conseguiu, o que ele procurou com os prazeres da carne, vinho, mulheres, como ele mesmo disse, não conseguiu. Só dor e tristeza. Ele mesmo disse: a felicidade eu consegui agradando a Deus. A base da felicidade não está lá fora. A base da felicidade está dentro de você, porque o reino de Deus está dentro de nós. Basta você querer. A base da felicidade. Ao homem que agrada a Deus, ao homem que o agrada a Deus, recompensa com felicidade. Quanto ao pecador,
Olha o que aconteceu. Deus o encarrega de ajuntar, armazenar riquezas. De quem é que ele estava falando? Alguém descobre? De quem ele estava falando? Dele mesmo. Ao pecador, que ele viveu uma vida ímpia, quando ele estava procurando prazer em si mesmo. Ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar, armazenar riqueza para entregá-las a quem o agrada. E isso também é inútil, é correr atrás do vento. Tudo que ele construiu na vida sem Deus, ele diz que foi tudo inútil. A vida que ele teve longe de Deus, ele diz que foi a coisa mais inútil que ele passou. Não vale a pena sentir dor. Quem gosta de dor aqui, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Quem gosta de tristeza aqui, levanta a mão. Mas por que procuras estas dores e tristezas? Se vocês não gostam, se nós não gostamos, tenho que me colocar entre todos nós. Responda para si mesmo. Não gostamos de dor, não gostamos de tristeza. Olha o que a Bíblia diz. Quem quer sentir felicidade? Agrade a Deus. Agrade a Deus, lembra? E Ele satisfará os desejos do seu coração. A verdadeira felicidade, sua família, bem com a família, bem com Deus, encontras a verdadeira felicidade. Você está me entendendo? Você pode dar uma glória? Versículo 1 do Salmo 127, salmo dele, viu? Salmo escrito por ele. Olha o que diz a Bíblia. Se o Senhor não edificar a casa. Aqui muita gente fala de proteção, guardar. Aqui está falando aqui de edificar a nossa vida interior. Preste atenção. Você vai olhar hoje por um outro parâmetro esse versículo. Você vai olhar esse versículo hoje por uma outra visão. Se o Senhor não edificar a casa, se é Ele que não faz crescer a nossa casa interior, se é Deus que não faz o nosso coração ser preenchido, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, em vão nós vamos trabalhar feito loucos, procurando prazer em coisas, satisfazendo vontades. Em vão vai trabalhar aqueles que estão edificando, porque essa tarefa é de Deus, edificar a nossa casa, de edificar aqui dentro, é Deus, é um princípio divino. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Versículo 2, escuta. Inútil, que ele diz, é inútil levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão que penosamente granjeastes. Tudo isso é inútil, porque ele diz assim, aos seus amados. Quem é um amado de Deus? Aqueles que obedecem. Aos seus amados. Quem é um amado de Deus? Aqueles que buscam a Ele. Aos seus amados. Quem é um amado de Deus? Aqueles que estão caminhando com Ele. Não é perfeição, é busca. Não é perfeição, é caminhada com Ele. Aos seus amados Ele vai dar, enquanto você descansa. Enquanto você descansa. Lembra que ele dizia lá em Eclesiastes: à noite os meus pensamentos não paravam. Isso é um absurdo, eu não conseguia dormir. Aí ele descobre que quando ele começa a temer a Deus, agradar a Deus, ele descobre que ele descansa a noite dormindo. E no sono, no descanso da noite, Deus está derramando a sua bênção. Preparando, literalmente. Preparando outro dia. Assim é o mistério dos crentes com Deus nos céus. Você obedece a Deus, busca agradar ao seu coração, pode dormir, que Ele está preparando o seu futuro. Ele é bom, irmãos. Você crê que Deus é bom? Ele é maravilhoso. Você crê que Deus é maravilhoso? Ele nos dá não porque merecemos, Ele nos dá porque Ele sente prazer em abençoar seus filhos. Ele nos dá porque Ele gosta de fazer isso. Ele se deleita em ver os seus filhos felizes. E a Bíblia está dizendo
que Ele nos dá, Ele nos prepara enquanto estamos descansando nele. Que quem não descansa nele, passa a noite acordado. Você concorda? A nossa humanidade muitas vezes nos faz passar a noite acordado, não é verdade? Pensando no problema de amanhã. E aqui está dizendo, aqueles que descansam nele, no momento do teu descanso, no ato do teu descanso, Ele já está preparando tudo. Está escrito na Bíblia. Encerrando. Eita, já passei 3 minutos do culto. Encerrando. Eclesiastes capítulo 12. Vamos encerrar aqui. Vai lá para Eclesiastes capítulo 12. Amém? Presta atenção. Em menos de 10 minutos estamos liberados, mas presta atenção, por favor. Eclesiastes capítulo 12. Olha a conclusão deste homem. Todo mundo aqui tem saúde? A básica tem. Alguns têm acesso até saúde demais, para dar e vender, como diz o ditado. Mas a grande maioria tem saúde e tem a saúde básica da vida aqui. Sim ou não? Sim. Olha só, Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Olha o que ele diz: lembre-se do seu Criador enquanto você é. Enquanto você é. O que foi que ele fez com a juventude dele? O que foi que ele fez? Procurou prazeres. Prazeres, prazeres, prazeres e prazeres. E o que foi que ele descobriu? Inútil, inútil, tristeza e dor. Todo mundo aqui é jovem, amém, irmãos? Glória a Deus. Irmã Marta, a senhora é uma jovem, irmã Marta, né, irmão? Irmã disse, a senhora vai ser arrebatada, eu creio. Se Jesus não arrebatar a senhora, nós todo mundo junto. Amém? Assim nós temos que acreditar. Trabalhou muito para o Senhor na sua juventude. O testemunho dela, quem quiser ouvir, ouça. De casa em casa, trabalhando, visitando as irmãs, dirigindo culto de oração. Mais de 80 anos já tem, mas na sua juventude, na sua força, estava se dedicando ao Senhor. Olha que coisa linda. Lembre-se do seu Criador enquanto você é, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos que você dirá. Estou lendo a versão Bíblia Viva. Antes que cheguem os dias difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais alegria em viver. Por quê? Porque razão de viver você perdeu. A razão de viver perdeu. Porque ele lançou a sua juventude fora, e quando tinha saúde ele procurou outras coisas e perdeu a razão de viver. Não tenho mais alegria de viver. Versículo 2. Olha só, lembra-te do teu Criador antes que os teus olhos fiquem fracos, que não poderão perceber a luz do sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltarão depois da chuva. Lembra-te de Deus antes da velhice, aonde você vai ter que ver as coisas com dificuldade. Lembra-te de Deus, olha o versículo 3: antes que os teus braços, que sempre o defenderam, começarem a tremer. Escuta, começarem a tremer, e as suas pernas que agora são fortes, ficarão fracas, e os seus dentes vão cair, e você não poderá mastigar direito, e os seus olhos ficarão cansados e fracos. Ei, lembra-te de Deus hoje. Não para lembrar de Deus quando as tuas mãos começarem a tremer, os teus pés cansados, precisarem de alguém para te carregar. Não vai se lembrar de Deus não. Lembra-se hoje, que quando você estiver nessa época, essa época será maravilhosa, porque você lembrou de Deus hoje. Escute, preste atenção. Versículo 4: você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Lembra de teu Criador antes que fique surdo, antes que alguém diga assim: ei, fale mais alto que eu não estou lhe ouvindo. Ele está dizendo que a gente tem que lembrar do nosso Criador hoje.
Você vai acordar com os barulhos dos pássaros, mas não ouvirá direito o moinho moendo e a música tocando. Lembra-te do teu Criador antes que você tenha medo de lugares altos, até o caminhar será perigoso. Lembra-te de Deus quando você caminhar se tornar um perigo. A minha mãe, ela não pode caminhar sozinha, que ela cai. Caminhar para ela é um desafio. Você imagina caminhar um desafio, enquanto hoje nós estamos caminhando para lá e para cá, correndo, fazendo isso. Para a minha mãe, caminhar é um grande desafio. Se ela não tiver com alguém do lado, ela cai. Então eu estou dizendo para você, lembra-te do teu Criador hoje. Não vá se lembrar dele só lá naquele momento, lá na frente, não. Lembra hoje. Olha o que diz mais. Lembra-te do teu Criador hoje, antes que os teus cabelos fiquem brancos e você perderá o gosto pelas coisas. E é verdade. Antes que você, olha só, antes de você ir para o lar eterno e os pranteadores seguirem pelas ruas, versículo 6, sim, lembre-se do seu Criador. Ei, é agora, não é lá na frente não, é agora. Lembre-se do teu Criador agora, enquanto é jovem, antes que o fio de prata da vida seja cortado, antes que a taça de ouro se quebre, antes que o cântaro se quebre junto à fonte da roda. Versículo 7. Antes que o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Você vai apresentar o que para Deus? O que é que você vai entregar para Deus naquele dia? Porque a Bíblia diz que aquilo que é da terra ficará na terra. O teu corpo é herança da terra, mas o nosso espírito é herança de Deus. E o seu espírito vai voltar para Deus. O que é que você vai apresentar a Ele? Vai dizer o que para Ele? Deus, eu aproveitei a minha juventude nos prazeres. Vai fazer igual o Salomão? Descobrir que é fútil, inútil, enquanto você poderia hoje ser feliz. Hoje ser feliz. Quem quer ser feliz hoje? Lembra do teu Criador hoje, não lá na frente, hoje. Versículo 8. Tudo é uma ilusão. É ilusão, diz o pregador. Tudo é ilusão. É ilusão, irmãos. As coisas dessa terra, tudo é ilusão. Ele tem gabarito para dizer isso, porque ele provou em tudo que o dinheiro poderia comprar, e ele teve tudo que os seus olhos queriam ter, e ele disse, tudo é ilusão. Irmão, se você sair por esse portão, pode olhar, tudo é ilusão. Se o teu coração não estiver bem com Deus, tudo é ilusão, tudo passa. Somente a palavra de Deus que permanece para todo sempre. O resto tudo passa. Você vai passar, eu vou passar, porque tudo é ilusão. Então lembra-te do teu Criador. Quando? Hoje. 9. Mas sabe, o pregador continuou ensinando aquilo que sabia ao povo. Ele reuniu provérbios, ditados. Além de ser sábio, o pregador sabia ensinar. Além de ensinar o que sabia, ele fazia de um modo agradável e verdadeiro. As palavras do homem sábio nos forçam a tomar uma atitude. Elas explicam claramente verdades muito importantes. A coleção dos seus ditos, olha o que é que ele diz, preste atenção. A coleção dos seus ditos são como pregos bem fixados, vinda de um único pastor. Ele está dizendo aqui nessas palavras que tudo que ele colocou aqui escrito veio de Deus, de um único pastor, veio direto do trono. Versículo 12. Mas meu filho, cuidado, fala para o teu irmão, cuidado, cuidado, cuidado. Olha a versão. Há tantas opiniões diferentes que é impossível até contar. Não, mas eu acho que a felicidade é isso. Não, mas eu acho que a felicidade é aquilo. Não, mas eu acho que deves fazer isso. Cuidado. O que se deve fazer está escrito. Mais nada. Cuidado. Há tantas opiniões diferentes. Resumindo, versículo 13. Esta é a minha conclusão final. Se eu fosse você, eu escutava. Aqui é a conclusão de um homem já velho em idade,
cansado em corpo, cabelos brancos, que passou por uma vida de regalias absurdas, que tem autoridade para dizer a conclusão. A conclusão que esse homem escreveu aqui é de um homem sábio. A Bíblia diz que ele foi a pessoa mais sábia desta terra. Presta atenção, esta é a minha conclusão final. Olha a conclusão final: tema a Deus, obedeça aos mandamentos. Isso é o resumo do que o homem deve viver. Você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Deus no seu coração. Você quer ou não quer ser feliz? Os mandamentos de Deus. Você quer ou não quer ser feliz? É o resumo da tua vida. E eu vou te dizer mais: Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, porque você obedece a Ele, porque você se deleita nele. Ele diz claramente: o resumo da vida é Deus, a essência da vida é Cristo, a alegria de viver é o Senhor. Aquilo que Paulo diz: para mim o viver é Cristo. Essa é a realidade da vida. O resto é inútil. Jesus é a verdadeira felicidade. Você crê, irmãos? Versículo 14. Cuidado. Pois Deus vai julgar tudo o que foi feito. Ele está falando dele também. Deus vai julgar tudo o que foi feito, até aquelas coisas que ninguém conhece, seja elas boas ou más. Cristo em nós, a alegria e a felicidade. Fique de pé em nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas, porque Ele merece.